Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Daniel Outeiro e este é o canal A Tribo de Dan. Nós estamos no programa A Classe dos Professores, que semanalmente traz informações bíblicas para vocês de um tema sugerido pela lição da Escola Sabatina. Tema esse que é mudado de 3 em 3 meses. E há 4 semanas nós estamos falando sobre os livros de Primeira e Segunda Coríntios. É, Ainda estamos no livro de Primeira Coríntios. Nós vamos ver hoje o capítulo 5, 6 e o início do capítulo 7, mas uma temática que se une em todos esses capítulos, né, que nós estamos olhando. Se você gosta de conteúdo da Bíblia, se você gosta de temas sobre a Bíblia, se você gosta de se aprofundar no texto bíblico, você pode se inscrever, curtir e compartilhar este canal. E nós estamos aqui para apoiar também os professores da classe da Escola Sabatina para terem mais recursos, ferramentas, informações sobre o tema que ele vai tratar com os seus alunos ali ou com os membros da sua classe no sábado pela manhã. O tema dessa semana é pecado na igreja, ou lidando, ou a forma como nós vamos lidar com esse pecado na igreja. E o texto dessa semana é 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. E está escrito o seguinte: ou vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por preço. Então usem o corpo para glorificar a Deus. Bom, a primeira coisa que eu quero elencar aqui com vocês é que Paulo está escrevendo uma carta situacional. Isso aqui é importante para toda carta que você vai ler, que Paulo escreveu, você tem que lembrar que Paulo está escrevendo uma carta situacional. Por que que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas pensam que Paulo está escrevendo um tratado de teologia. Apesar do livro de Romanos ser muito profundo, por exemplo, ele ainda é uma resposta às demandas da igreja de Roma, assim como o livro de 1ª e 2ª Coríntios. São livros em resposta, ou são cartas em resposta a situações específicas da igreja de Corinto. O que nós temos que extrair dessas cartas não é simplesmente a questão concreta que está ali, mas os princípios que norteiam as soluções para os problemas ali levantados, porque os problemas da minha igreja podem ser diferentes dos problemas da igreja de Corinto, mas que são solucionados pelos mesmos princípios que Paulo vai usar para solucionar os problemas de Corinto. Então, esse é o primeiro ponto. Essa é uma questão importante. Porque Paulo vai se focar em um assunto específico nesta carta, não quer dizer que este seja o problema de todas as igrejas, que este é o maior problema da cristandade, que este é o maior problema, maior dificuldade que o mundo cristão enfrenta, que o mundo cristão deve se focar só neste problema. Não, este é um problema da igreja de Corinto, que Paulo vai usar princípios específicos para lidar com este problema na igreja de Corinto, mas que também podem ser problemas diferentes em outras igrejas que vão ser solucionados pelo mesmo princípio, tá? Então, o ponto que Paulo está focado aqui é importante, porque ele é um problema, mas ele só é um problema quando a minha igreja passa pelo mesmo problema. Se minha igreja passa por problemas diferentes, eu uso os princípios de Paulo e não fico focado no problema que Paulo está elencando aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como são 3 capítulos, não são capítulos grandes, mas juntos eles podem demandar algum tempo da nossa leitura, recomendo que você leia todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e que você faça a leitura, pelo menos dos 12 primeiros versos do capítulo 7. Bom, no capítulo 5, Paulo vai apresentar aqui uma questão de imoralidade sexual que chegou aos ouvidos dele em relação à igreja de Corinto. Parece que um filho estava dormindo com a esposa do pai, pelo que dá a entender na carta, não é a
não é a mãe dele, mas é a esposa do pai. E Paulo fala assim: nem entre os gentios, nem entre aqueles que não são da fé, tal coisa é praticada, tal infâmia é praticada, né? E aí ele vai falar como tratar ou como lidar com essa questão. Um ponto importante é que Paulo fala aqui, ó, no verso 7 ele vai falar assim: joguem fora o fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Essa metáfora do fermento, ela é importante e é um ponto que a gente precisa ligar, entender, para não cometermos erros. O que seria o fermento aqui? Acho que a grande pergunta é o que é o fermento? Porque se o fermento for aquele indivíduo, então ele está falando para jogar um indivíduo fora. Mas veja que Paulo não compara o fermento às pessoas. Ele compara a massa às pessoas e não o fermento. Portanto, Paulo não está mandando jogar o indivíduo fora, no sentido de que ele tem que ser descartado do plano da salvação, jogado, né? Não é nesse sentido. Paulo está falando que a prática pecaminosa deve ser extirpada do meio do povo de Deus. É a prática pecaminosa que é condenada por Paulo e não necessariamente a pessoa que pratica. Agora, se essa pessoa não escuta ou não atende aos apelos da igreja para que ela mude de postura, os nossos esforços para a salvação não devem cessar, mas o nosso relacionamento enquanto comercial ou social com aquela pessoa não devem ser colocados mais em evidência. Não devem ser colocados mais em evidência, porque aquela influência negativa que a pessoa pode exercer pode atrapalhar os nossos planos. Eu vou dar um exemplo aqui, quando Josafá, rei de Judá, se associou a Acabe, rei de Israel. Acabe era um rei ruim e Josafá tentava ser um rei bom, um rei de acordo com a vontade de Deus. Eles foram para a guerra e Josafá quase foi morto nessa guerra por conta de uma astúcia de Acabe que colocou toda a evidência em Josafá, fazendo com que as pessoas não olhassem para ele como rei de Israel e o atacassem, ou seja, o único rei que parecia ter lá era Josafá, e eles foram atacar Josafá. Quando eles perceberam que Josafá não era o rei de Israel, não era Acabe, aí eles mudaram a direção da guerra, mas quase que Josafá foi morto. Ou seja, a associação com o descrente sempre vai criar um risco. Agora, essa associação, nós estamos falando em termos comerciais, em termos sociais, mas nós não estamos falando em termos de salvação. Não há como salvar o mundo fora do mundo. Cristo teve que encarnar para poder salvar. Ou seja, nós temos que ter algum tipo de nível de relacionamento com aqueles que estão perdidos, se nós queremos levar os perdidos à salvação. Esse é um outro ponto importante, né? Que ele vai falar aqui sobre não comer, não beber com essas pessoas. Ele está falando de termos sociais, ele não está falando de termos salvíficos, né? Ele não está falando de termos salvíficos. Nós não devemos nos relacionar socialmente e comercialmente, no sentido de fechar sociedade com aqueles que não professam a mesma fé, para proteger a nossa vida privada e a nossa vida também profissional, né? É, é claro que ele ainda vai falar de outros aspectos, e aqui é o ponto. Ó, Paulo percebe que essa carta pode ter uma circulação maior, ou o Espírito Santo leva Paulo a ter essa percepção, e aí ele demonstra que o que ele está falando aqui não é apenas para o ponto específico que Paulo colocou, mas existem outros com os quais devemos tomar esse cuidado. E aí ele fala o seguinte: verso 11: mas agora escrevo a vocês, não que se associem com alguém que
dizendo ser irmão, é, como se fosse devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Ou seja, Paulo coloca aqui alguns outros elementos que não eram problema na igreja de Corinto, mas como o Espírito Santo sabia que essa carta seria lida por outros que não vivessem o mesmo problema de Corinto, ele leva Paulo a escrever que existem outras preocupações em outras igrejas que são diferentes da de Corinto, mas que devem ser tratadas da mesma forma. E aí eu chamo a atenção aqui para, olha, alguns argumentos aqui, algumas características. Além do devasso, que é o problema elencado por Paulo em Corinto, você tem o avarento, o idólatra. Acho que esse é um dos maiores problemas dentro da igreja hoje, é a idolatria. Mas como assim? Todos nós adoramos o mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos nós adoramos o mesmo Deus da Bíblia. Verdade. Mas idolatria não está relacionada só a um objeto divinizado, mas um objeto que, mesmo não divinizado, é tratado como divino. E aí nós temos os ídolos modernos, que eu gosto de falar, são ídolos que sempre estiveram no meio da humanidade, mas nunca são tratados como ídolos na teoria, apenas na prática. Como, por exemplo, a ganância, como a fama e o poder. Né? As pessoas, por ganância, fama e poder, é, elas oprimem outras pessoas, difamam outras pessoas, maltratam outras pessoas. Eles, por causa da ganância, da fama e do poder, o ser humano ele desumaniza o seu próximo para poder alcançar os seus objetivos. E por trás destes ídolos, que eu considero ídolos menores, existe um ídolo maior, que é a egolatria, ou o ídolo do próprio eu. E este é o pior de todos os ídolos. Tudo tem que ser feito para me agradar. Tudo tem que ser feito de acordo com a minha vontade. Tudo tem que ser feito para mim e não para Deus ou para o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou o novo mandamento de Jesus: ame ao próximo como eu vos amei. Veja, o que nós estamos colocando aqui é que por nós nos adorarmos mais do que todas as coisas, nós acabamos maltratando os outros ou colocamos a idolatria do próprio eu acima de Deus. Esse é um ponto. Veja, quando a gente está falando de culto, o sermão tem que ser o sermão que eu gosto, com um pregador que eu gosto. As músicas têm que ser as que eu gosto, com os cantores que eu gosto. A liturgia tem que ser a que eu gosto, de acordo com o que eu gosto, da forma como eu gosto. Né? Ou seja, eu não, em momento nenhum, e aí eu uso como desculpa, só para concluir aqui, eu uso como desculpa que é assim que Deus gosta para fazer. Então, eu sempre fico um pé atrás quando alguém fala assim: veja, essa é a música que os anjos cantam, essa é a música que Deus gosta. Eu fico assim: será que é Deus que gosta ou é você que gosta? Né? Então, e aí você usa que é Deus que gosta daquele tipo de música para levar, para poder forçar alguma coisa ali. Então, mais do que problemas como o que Paulo estava enfrentando em Corinto, problemas de cunho sexual, é, o problema maior hoje é o problema da idolatria dentro da igreja. E é um problema que ele se torna pior, porque o problema sexual muitas vezes é um problema que se torna aparente. Mas o problema da idolatria, ele muitas vezes é mascarado, é escondido, é escondido, como eu disse, por falas como essa. Esse é o tipo de música que Deus gosta, esse é o tipo de sermão que Deus gosta. Entendeu? Então, é mascarado como se não fosse uma adoração para mim, mas uma adoração para Deus, quando na verdade eu estou me auto-adorando, né? Outro problema da igreja, maldizentes, que ele coloca aqui, as pessoas que ficam falando da vida do outro. A nossa vida tem tanto problema, por que que eu tenho que cuidar do problema dos outros? Será que a minha vida está tão boa assim que eu tenho que ficar cuidando da vida dos outros? É uma questão que eu tenho que me perguntar, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não levantou ninguém para ser detetive da vida dos irmãos. É lógico que os irmãos
passam por dificuldades em relação ao pecado. É lógico que a igreja tem que tratar dessas dificuldades, mas não há um serviço de polícia, de detetive, de busca, para saber o que, que os irmãos estão fazendo. Não. Nós tratamos esse problema como nós tratamos um problema no nosso próprio corpo. Ele tem que se manifestar clinicamente para que a gente então faça o tratamento. A gente tenta prevenir com um bom sermão, a gente tenta prevenir com um bom estudo da Bíblia, a gente tenta prevenir. A prevenção não vem da vigilância em termos de investigação sobre a vida dos irmãos. A prevenção vem como um método de vacina através do estudo da Bíblia, através da pregação da palavra, através do aprofundamento com o relacionamento com Deus. Agora, nós não vamos ficar investigando, ou não há, Deus não chamou ninguém para investigar a vida do outro, para ficar descobrindo qual o problema que o outro está passando. E essas pessoas normalmente caem nesse problema aqui, que Paulo está falando, dos maldizentes, daqueles que ficam, né, fofocando. Dizem que fofoca é só quando é mentira, mas qualquer coisa que eu fale na intenção de prejudicar a imagem do meu irmão é maldizente, é uma pessoa que está difamando, falando mal do outro, né? Ele coloca a questão do bêbado e do ladrão, que é óbvio, a gente já sabe, né, que o vício ele tira a pessoa de um relacionamento com Deus, ela passa a viver pelo vício e o vício se torna o ídolo dele. E o ladrão é aquele que quebra o mandamento que diz não furtarás. E aí você pode colocar entre a questão do ladrão, a desonestidade, e uma série de outras coisas que levam a roubar não só a questão do bem material, mas também rouba a moral, rouba a integridade, rouba a boa história, né, a fama de alguém ou difama alguém do maldizente ali também. Então, qualquer tipo de desonestidade pode entrar na questão do ladrão. Então, eu sei que muitos de nós nos escandalizamos muito com as questões sexuais e esquecemos de todo o restante que também é um problema. E é um problema que muitas vezes a minha igreja está bem. Por quê? Porque não tem nenhum escândalo sexual, mas tem um monte de gente falando mal um do outro. A minha igreja está bem, porque nós não temos nenhum escândalo sexual, mas tem um monte de gente que faz o culto para si mesmo e não faz o culto para Deus, que se idolatra, que se venera e por isso busca poder, por isso busca fama, por isso busca. é, mas a gente não deve buscar poder? Olha, se Deus entregar o poder para você, é o que Deus colocou nas suas mãos. Se Deus entregar a riqueza para você, lógico que aqui eu não estou falando que a gente não deva trabalhar, mas estou falando assim, se Deus permite que o seu trabalho seja tão bem sucedido que você fique rico, Deus colocou nas suas mãos isso. Mas se eu começo a destruir a vida das outras pessoas para alcançar essas coisas, isso é um sintoma de um ídolo que eu tenho na minha vida e é um ídolo e o ídolo sou eu, o Deus maior sou eu mesmo que busco essas coisas, tá? É, esse é um outro ponto que a gente tem que tratar. E agora vejo que nós tratamos duas situações. Primeiro, a situação do fermento. Segundo, a situação dos elementos, né, das pessoas que são ali colocados como, ou dos problemas que são colocados. Nós temos que falar de como tratar essas situações. Um pouco eu já falei aqui, um pouco eu já falei aqui. Como proteger a igreja? Nós protegemos a igreja, primeiro, ensinando a palavra. Esse é o primeiro ponto. Levando as pessoas a um relacionamento com Deus. É assim que nós protegemos a igreja. Nós prevenimos essas coisas. Mas e se acontecer? Se nós tivermos esses problemas? Primeiro, se o problema é um problema de relacionamento, então nós precisamos aplicar Mateus 18. Vá e tenta se reconciliar com seu irmão. Não se reconciliou com seu irmão, vá
e chame uma testemunha, de preferência neutra, para poder se reconciliar com seu irmão. Não se reconciliou com seu irmão, você leva o caso à igreja. Mas sem passar pelos dois primeiros passos, não deve, e nenhum líder deve levar adiante uma queixa que não tenha sido passada pelos dois primeiros casos. Ou seja, tentar uma reaproximação sozinho, tentar uma reaproximação com testemunha, e só é levado para a igreja quando esses dois primeiros passos fracassaram. Essa é a situação ali de relacionamento pessoal. Agora, se é uma questão de um pecado público dentro da igreja, é um sintoma de um fracasso da igreja. Um fracasso de levar aquela pessoa mais próxima de Cristo, um fracasso de tentar cuidar daquela pessoa, um fracasso. E nós tra tratamos de diversas formas, tentamos resolver o pecado, tentamos levar a pessoa a abandonar o pecado, mas ela não abandona. Bom, eu vejo essa situação muito como uma situação médica. O médico não vê como primeira opção de tratamento amputar um membro do corpo. Aliás, Paulo vai falar no capítulo 6 que nós somos membros do corpo de Cristo. O médico não tenta amputar, não é a primeira opção. Primeira opção de tratamento, amputa, tira fora, arranca fora. Não é essa a primeira opção de tratamento proposta por nenhum médico. Ele vai tentar remédio, ele vai tentar, se for uma doença que exija radioterapia, quimioterapia, ele vai tentar outros tratamentos que para diminuir o problema ou resolver o problema e aí não precisar da amputação. Mas quando todos esses tratamentos fracassam e por conta do risco ao corpo, a amputação é a escolha mais adequada, então o médico vai optar pela amputação. Excluir alguém da comunidade é um, é um atestado de fracasso de todos os outros tratamentos que a igreja colocou. Não deve ser a primeira opção da igreja, ela deve ser a opção quando a igreja reconhece que todas as suas tentativas de tratar aquele pecado, aquele problema, aquela doença, não foram, não foi bem sucedida. E aí você tem que optar para o bem do restante do corpo pela amputação. Mas lembre-se que sempre que nós escolhemos esse caminho, nós estamos atestando o fracasso da, do, da, da tentativa da igreja de levar a cura. Sempre que nós escolhemos esse caminho, estamos é, é, assinando o nosso atestado de fracasso. Nós fracassamos com aquela pessoa. Nós falhamos com aquela pessoa. E, e aí, no capítulo 6, Paulo vai, então, levar adiante uma questão muito importante que virou o verso dessa semana, que é o verso 19, quando Paulo fala assim: vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo e que em vocês vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, independente da situação, porque Paulo coloca ali até a situação principal que ele está tratando, que é o problema de Corinto, mas ele coloca outros elementos, nós temos que lembrar que nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Deus e nós devemos atuar, agir de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos fazer aquilo que nós vamos fazer, devemos fazer de acordo com a vontade de Deus. Em Romanos, capítulo 14, verso 8, Paulo vai falar: quer vivamos, quer morramos, façamos tudo para a glória de Deus. Nós temos que viver e morrer para a glória de Deus. Esse é o objetivo. É essa a intenção. Viver para Cristo. Viver para Deus. Existem outros elementos que vão ser falados ali no texto de maneira mais voltada para o problema específico de Corinto, falando do relacionamento entre marido e mulher,
e falando que o marido não deve se negar à mulher, nem a mulher deve se negar ao marido, e que mesmo que eles façam votos para um relacionamento mais íntimo com Deus, e por isso eles vão dar uma pausa nas suas atividades íntimas, é, isso não é uma obrigação, Paulo fala. Não, não é que eu estou colocando aqui que vocês devam fazer votos e não, não é uma obrigação, mas há um momento que você pode fazer e se você fizer, tem que ser por um período curto. E vamos lembrar, né? Paulo aqui não está falando especificamente de qualquer outra coisa a não ser a relação íntima. Então, usar esse texto para tentar falar mais do que a relação íntima é um problema. A pessoa pode puxar Efésios, a pessoa pode puxar outros textos da Bíblia que falam sobre um relacionamento mais amplo do casal, mas aí tem que lembrar também que existe o papel que, que é atribuído nesses textos à mulher e existe o papel que é atribuído ao homem. Para que isso funcione, os dois têm que cumprir o seu papel. Se só um cumprir o seu papel, está errado. Se eu só exigir de um que cumpra o seu papel dentro do relacionamento total do matrimônio, eu estarei forçando a pessoa a se submeter até mesmo a decisões contrárias à vontade da Bíblia. Então, o papel deve ser cumprido por ambos. E ali ele está falando para pessoas crentes. Às vezes uma pessoa se torna crente depois que já está casada, e ali o relacionamento não funciona da mesma forma que está escrito, por exemplo, em Efésios. Então, é importante os professores, principalmente da classe dos professores, prestarem atenção nesses pontos específicos, ok? Então, aqui nós temos o resumindo que Paulo está colocando, nós temos um problema, um pecado dentro da igreja. Paulo fala sobre largar o pecado, deixar o fermento. Mas se isso não for possível, você, como última forma, como atestado de fracasso da igreja, você tem a questão da separação dessa pessoa do convívio da comunidade, para que ela não influencie aqueles que estão em formação ainda do relacionamento com Deus. Nós nunca desistimos de salvar a pessoa, mas nós vivemos uma vida que a nossa a vida não pode ser prejudicada por quem está determinado em se manter em uma vida de pecado. Que Deus abençoe vocês e que esses conselhos de Paulo, esses princípios aplicados por Paulo, possam ser aplicados também na nossa igreja. Que Deus abençoe.